Pintar na escola, só quer saber de driblar, correr atrás de bola. Qual é, qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé. Qual é, qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé. Agora a menina já virou mulher, tá correndo atrás do sonho e sabe o que quer. Driblando as dificuldades, deixando pra trás. Com orgulho é jogadora e ama o que faz. Qual é, qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé. Se você pensa que é fácil a vida dessa mulherada, mas não é não, cê tá enganado. Antes de jogo não tem balada, além de muito treino e dedicação. Não tem final de semana nem feriadão, e se quiser pagode só tem no busão. Então fecha com a palma agora no refrão. Qual é, qual é? Futebol não é pra mulher. Olá pessoal, eu sou a Renata e hoje a gente encerra a nossa série sobre futebol de mulheres nas Olimpíadas, já com o pontapé inicial dado lá em Tóquio, né? Nos episódios anteriores a gente viu um pouquinho sobre como foi incluído o futebol feminino nos Jogos Olímpicos lá em 1996 e passamos pela trajetória da modalidade até as Olimpíadas de 2012, que foi disputada lá em Londres. Hoje eu vou falar sobre a última edição de 2016 e o que a gente espera para Tóquio. Então vem comigo. Ah, não, pera, antes de tudo, antes da gente começar o assunto, eu te faço aquele pedido de sempre. Para você não perder esse nenhum outro conteúdo, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho. Assim você ajuda a gente a crescer, a preparar cada vez mais materiais de qualidade para vocês. Além disso, se você chegou aqui por acaso, não conhece o Galo Delas, ou não segue a gente nas redes sociais, eu te lembro que a gente está no Instagram e no Twitter com o @galodelas. Você também pode só clicar nos links que estão na descrição desse vídeo, tá? Tem tudo aqui, você vai direto para nossa rede. Nós temos também um site onde a gente escreve pós-jogo, algumas reflexões e um pouco sobre a história do futebol feminino do Galo, né? Mais específico. Mas então, bom, chega de recadinho, espero que você já tenha feito tudo isso que eu te pedi. Vamos ao que interessa, Olimpíada. Em 2016, o Brasil recebeu as delegações do mundo todo para a realização dos Jogos Olímpicos. O Rio de Janeiro foi a sede oficial, mas no futebol, que é o nosso interesse aqui, as partidas são realizadas em outras cidades, além da sede, né? Brasília, São Paulo, Salvador, Manaus e Belo Horizonte receberam as mulheres para a competição. Você foi em algum jogo? Aqui em BH a gente teve alguns públicos bem expressivos, né? Bem interessantes. Para essa edição, mais uma vez, as 12 equipes foram divididas em 3 grupos. No grupo E, Brasil e China se classificaram em primeiro e segundo lugar, respectivamente. A Suécia garantiu a vaga como uma das melhores terceiras colocadas e a África do Sul foi eliminada. O Brasil estava bem embalado. Ganhou na estreia por 3-0 da China. Na segunda rodada goleou as suecas por 5-0, com um público presente de mais de 43 mil pessoas lá no Engenhão. E na última rodada empatou com a África do Sul em Manaus, diante de 38.415 torcedores. O segundo grupo, o grupo F, a gente teve o Canadá classificado em primeiro lugar com 3 vitórias, né? Ou seja, 100% de aproveitamento. A Alemanha em segundo e a Austrália, que garantiu a outra vaga de terceiro colocado. O Zimbábue foi para casa sem nenhum ponto conquistado. Nesse grupo, a gente também teve públicos bem expressivos, para a gente sair daquela falácia de que ninguém liga, ninguém vê futebol feminino, que assim, já está mais do que comprovado que está errado e o povo continua propagando essa abobrinha aí. Mesmo não sendo a seleção brasileira, que era dona da casa, a partida entre a Alemanha e a Austrália, por exemplo, levou mais de 37 mil pessoas lá para a Arena Corinthians, né?
E o último grupo, o grupo G, garantiu os Estados Unidos em primeiro lugar, seguido da seleção francesa. E a Nova Zelândia e a Colômbia encerraram suas participações mais cedo no torneio. Bom, para as quartas de final, diante de 52 mil pessoas aqui no Mineirão, o Brasil eliminou a Austrália nos pênaltis, assim como a Suécia, que passou pelos Estados Unidos também na penalidade. E é isso mesmo, você não ouviu errado não. Pela primeira vez, as norte-americanas não disputaram nenhuma medalha, né? Nem mesmo bronze. Nas outras quartas de final, o Canadá passou pela França e a Alemanha eliminou as chinesas. Chegando na semi, a seleção brasileira foi derrotada nos pênaltis pelas suecas, que eram comandadas naquela época pela Pia, nossa atual treinadora. Estavam presentes mais de 70 mil pessoas que não gostam de futebol feminino lá no Maracanã. Para essa partida, a gente teve o retorno da Cristiane, que tinha se machucado no segundo jogo. Ela até se dispôs a bater uma das penalidades, mas acabou perdendo. A atacante já até falou publicamente como esse episódio foi um ponto-chave para que ela entrasse em um processo de depressão e quase desistisse do futebol. Mas, além disso, a Bárbara ainda defendeu uma cobrança sueca e a Andressinha perdeu mais uma. E aí o Brasil foi para a disputa de bronze, né? Desistiu ou não alcançou a vontade de chegar na final. Na outra semifinal, a Alemanha derrotou o Canadá por 2-0 aqui em Belo Horizonte. Na disputa pelo bronze, as nossas mulheres brasileiras não conseguiram evitar a derrota e o Canadá ficou com o terceiro lugar. Já lá na finalíssima, a Alemanha se sagrou a grande campeã e levou a medalha de ouro, enquanto a Suécia ficou com a prata. Para a competição, o Brasil contou com Bárbara e Aline no gol, Mônica, Rafaele, Érica e Bruna Benites lá na zaga, Fabiana, Poliane e Tamires nas laterais. No meio de campo a gente tinha Formiga, Thaís, Andressinha e Marta. E no ataque, Cristiane, Debinha, Andressa Alves, Bia e Raquel. Essa edição dos Jogos Olímpicos trouxe pra gente muita reflexão sobre a modalidade, tá? Aqui no nosso país. A mídia deu muita atenção às nossas atletas, que tomaram o espaço e de representação do futebol nacional num momento em que a masculina se mostrava bem frágil, enfrentava dificuldades depois de empatar os 2 primeiros jogos. O Neymar era contestado e os homens eram rebaixados pela crítica popular e pela mídia especializada também. Quem aí que não se lembra da imagem de um garotinho com camisa da CBF, o nome do Neymar nas costas cortado e o da Marta escrito por cima, né? Bem simbólico e representativo daquele momento. O problema nisso tudo é que a emoção ela foi só momentânea. A gente não viu esse apoio permanecer quando as dificuldades das mulheres começaram a aparecer e os homens começaram a se reerguer. A seleção masculina acabou ganhando o primeiro ouro da sua história, enquanto a feminina não levou nenhuma medalha, né? Nem mesmo bronze, acabou em 4º lugar. Bom, em relação a isso, cabem várias colocações, várias ponderações. Mas eu não vou ficar aqui me alongando demais em relação a isso, não. Então, vou me limitar a 3. A primeira é que a seleção feminina não é e não pode nunca ser tapa-buraco de frustração com a masculina. Não é porque uma tá mal que a gente deve voltar os olhares para outra, né? Futebol feminino, futebol masculino são coisas diferentes. Basta a gente dar uma olhadinha no salário, na estrutura, no interesse midiático, na história. Num piscar de olhos, você vai entender do que eu tô falando, se é que você ainda não entende. E as duas merecem a nossa torcida, a nossa atenção. Enfim, não precisa escolher uma ou outra. Você pode ficar com as duas, nenhum problema. A segunda questão é que não adianta a gente cobrar resultado como obrigação se durante todo o tempo de intervalo, né, que não se tem a Olimpíada sendo disputada, nem se enxerga a existência dessas mulheres. É preciso entender que resultado aparece com trabalho, é verdade, mas também com investimento e valorização. O que essas mulheres já conquistaram vai muito além do que o que elas tiveram de contrapartida.
E mais do que isso, é preciso entender que para se ter atleta de altíssimo nível, como se espera de alguém que vista a amarelinha, é preciso formação. A gente precisa entender que incentivo e investimento para a formação de novas gerações é fundamental. Meninas que estão espalhadas pelo Brasil todo não têm oportunidade, ainda são reprimidas pela sociedade, ainda tem aquelas que passam por cada perrengue, cada humilhação, que chega a ser inacreditável. A gente vê isso daí o tempo todo. Por último, essa história de que seleção feminina não ganhou nada, masculina que é boa, precisa ser repensada, né? Um discurso que começou aí depois do ouro, em 2016, da masculina. Para além de toda essa questão de base, de estrutura que eu tô falando, tem também a questão histórica. Lá no primeiro vídeo a gente viu que o futebol masculino passou a ser esporte olímpico em 1900 e o feminino só em 96, né? Nós temos 96 anos, quase um século de desvantagem para essa comparação, essa corrida sem pé nem cabeça que as pessoas adoram disseminar em redes sociais. Para além de tudo que o futebol de mulheres já passou em proibição, restrição, enfim. Mas a Olimpíada de 2016 também trouxe números bem importantes que entraram para a história do futebol de mulheres. A Cristiane, mesmo se machucando, se tornou a maior artilheira de Jogos Olímpicos. E isso entre homens e mulheres, porque a gente ainda precisa marcar o gênero para as pessoas entenderem. A gente teve também a Formiga fazendo história. Mais uma vez, foi a 6ª participação dela no torneio. E ela também se tornou a jogadora que mais disputou partidas com a camisa da seleção. Foram 154 jogos, passando a marca de 150 que pertencia a Cafu. Ela é a única atleta do mundo que disputou todas as edições de futebol feminino na história das Olimpíadas. E Formiga ainda não acabou não, né? Ela tá lá em Tóquio, tá aumentando a sua marca e tá jogando muito. Bom, para a edição atual, né, a edição de 2020, a gente teve que fazer uma remarcação. Então ela é 2020, mas acontece em 2021 por conta das complicações sanitárias. Tóquio está recebendo a primeira Olimpíada realizada durante uma pandemia. E sim, porque a gente ainda está em pandemia. Vou aproveitar aqui para deixar o recado para você tomar suas 2 doses da vacina quando chegar a sua vez e continuar mantendo todo o cuidado, porque vacina não é blindagem, tá? As condições para a realização dessa edição foram bastante modificadas. O COI, junto com o Japão, estabeleceu uma série de normas para tentar garantir algumas seguranças. Mas assim, só tentar, porque a gente sabe que isso não é possível, né? A competição mal começou, a gente não teve nem abertura, poucos esportes sendo disputados, e a gente já acompanhou casos e mais casos sendo detectados em atletas e outras pessoas envolvidas que já estão lá no Japão. Vale lembrar que Jogos Olímpicos movimentam mais do que só atletas, como se só esse grupo também fosse pouco, né? A gente tem as delegações por trás de cada equipe, a gente tem jornalista, patrocinador, voluntários que saem de todos os cantos do mundo e se concentram em um único lugar. Essa vai ser a edição com maior participação feminina, 48% aproximadamente. A gente tem aumentado isso a cada edição. Mas algumas modalidades teremos mais atletas homens do que mulheres, que é o que acontece com o futebol, por exemplo. O torneio de futebol feminino segue o mesmo padrão. 12 equipes divididas entre 3 grupos de 4. Passam para as quartas de final as 2 melhores colocadas de cada grupo, mais as 2 melhores terceiras colocadas. No grupo E, a gente tem Japão, Canadá, Chile e Grã-Bretanha. No F, Brasil, Holanda, China e Zâmbia. E no grupo G, Estados Unidos, Suécia, Austrália e Nova Zelândia. Algumas seleções chamam a nossa atenção, né? A gente pode dar uma analisadinha rápida aqui. A Holanda tem crescido muito na modalidade. Elas são as atuais campeãs europeias, lá em 2017, e vice-campeãs do mundo em 2019. As canadenses também vivem um momento de evolução na competição e têm se tornado uma potência na modalidade. Elas são as atuais medalha de bronze no torneio e vão em busca de mais um pódio, né, de preferência, melhorando essa posição.
A Suécia dispensa comentários pela tradição. Medalha de prata na última edição, participaram de todas as edições da competição e são sempre fortes concorrentes. O mesmo acontece com os Estados Unidos, né? O país do futebol de mulheres, como a gente pode dizer, vem em busca de se reerguer nos Jogos Olímpicos, já que no Rio de Janeiro nenhuma disputa por medalha elas conseguiram, né, pela primeira vez, como eu já disse. Mas a gente não pode menosprezar a seleção norte-americana. Por último, a nossa Canarinho, né, o país que tem melhorado o seu olhar para a modalidade, tem Duda Luizelli à frente dos assuntos da seleção. No comando técnico temos Pia, que coleciona recordes na competição. Ela tem 2 medalhas de ouro em 2008 e 2012, quando ela comandava os Estados Unidos, e uma prata em 2016 com a Suécia. A Pia traz experiência e aquela coisa também de saber o caminho das pedras, né? Vamos ver se vai dar certo. Desde a Copa do Mundo de 2019, a seleção brasileira sofreu apenas 2 derrotas em 18 jogos disputados. Apesar da contestação da convocação da Pia, a equipe vem com bastante força, entrosamento para a disputa, né? Uma mistura aí de experiência com algumas atletas que estão chegando para se firmar na seleção. A Olimpíada de Tóquio vai marcar a despedida de Formiga. Cristiane, que não foi convocada, se juntou à equipe de transmissão da Globo. Marta segue sendo a grande referência da equipe por todo o seu histórico e mais uma vez vai para uma competição sem patrocínio esportivo. E a Debinha vem assumindo o protagonismo dessa equipe, né? Já assumiu o protagonismo da equipe brasileira. Devido à pandemia, algumas seleções pediram aumento de número de atletas inscritos e o COI atendeu. Por isso, as 4 suplentes se juntaram às 18 convocadas. Então, as 22 brasileiras que estão lá em Tóquio para a competição são as goleiras Bárbara, Aline e Letícia, as zagueiras Bruna Benites, Érica, Poliana, Rafaela, as laterais Tamires, Letícia Santos e Jucinara. No meio de campo, a Pia conta com a Formiga, Andressinha, Duda, Marta, Júlia, Andressa Alves e Angelina. E no ataque, Bia Zanerato, Debinha, Ludmila, Geise e Giovana. A primeira rodada aconteceu nessa quarta-feira. No grupo E, a Grã-Bretanha venceu o Chile por 2-0, enquanto o Japão e Canadá ficaram no 1-1. As favoritas para passarem por esse grupo são Grã-Bretanha e Canadá. No grupo F, nós tivemos goleadas das favoritas à classificação. O Brasil venceu por 5-0 as chinesas e manteve o tabu de não tomar gols em estreias olímpicas. Além disso, Marta, que marcou 2 gols, se tornou a vice-artilheira em Jogos Olímpicos, ali chegando na Cristiane. No outro confronto, a Holanda fez o placar elástico de 10-3 na Zâmbia. O grupo G, que eu considero mais difícil, a Austrália, que foi anunciada inclusive na quarta-feira como sede da edição de 2032, superou a Nova Zelândia por 3-1 e os Estados Unidos foram derrotados pela Suécia por 3-0. Talvez o único resultado que tenha fugido da expectativa. Por serem 2 seleções, tanto pelo histórico quanto pelos times atuais, eu esperava um jogo ao menos mais equilibrado, assim, com um placar menos expressivo, né? Aquela coisa assim de um empate ou 1-0, 2-0 ainda ia. A próxima rodada vai acontecer no sábado, dia 24. Então prepara o despertador porque futebol começa bem cedo. Às 4h30 da manhã, Chile e Canadá se enfrentam. Às 5, quem entra em campo são China e Zâmbia. Às 5h30, Suécia e Austrália. As donas da casa enfrentam a Grã-Bretanha às 7h30. Meia hora depois, é a vez do Brasil encarar a Holanda, que vem no gás da goleada. Nova Zelândia e Estados Unidos fecham a rodada às 8h30 da manhã. Bom,
Esse foi o nosso especial das Olimpíadas. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu recado, seu comentário, o seu like. A opinião de vocês é muito importante. E se você perdeu algum vídeo da nossa série, eles estão disponíveis na tela aqui do lado. É só clicar aí direto. Tchau, tchau, gente. Qual é? Futebol não é pra mulher. Eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé.